Senhor para sempre? Quantos estão sentindo aí a presença de Deus na sua casa, no seu lar? Quantos estão sendo impactados pela presença e pela glória de Deus? Quantos podem deixar um amém aí, que foram tocados pelo louvor, foram impactados pelo louvor nesta manhã? Queridos, eu vou ministrar a palavra de Deus agora, e o que Deus ministrou no meu coração será rápido e muito objetivo, simples porém profundo. Então, não será por muito falar nesta manhã que Deus irá agir e Ele irá nos abençoar. Amém, queridos? Só um minutinho. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 20. Deixa aí a sua cidade, o bairro em que você está conectado online conosco nesta manhã. Deixa aí o seu pedido de oração. Depois a nossa equipe vai estar pegando esses pedidos de oração e orando para que a sua petição seja alcançada nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos, antes de começar a pregar aqui, quero fazer duas coisas aqui que o Espírito Santo me leva a fazer. Primeiro é convocar você, que é aqui da nossa igreja, da família Manassés, a ser um ofertante fiel, um dizimista fiel em tempos de crise. As circunstâncias mudam, mas a nossa fidelidade a Deus, ela permanece para sempre. Eu não posso mudar diante das circunstâncias, porque eu continuo crendo que Deus é o meu Senhor. Se no tempo da bonança, se no tempo da fartura, Deus é o meu Senhor, no tempo da crise, no tempo de deserto, Ele continua comigo, Ele continua sendo o meu Senhor. Você que é daqui da família Manassés Church, não deixe de ser fiel naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você não pode dizimar daquilo que Deus não te deu. Deus só está pedindo para você devolver aquilo que Ele já te deu, aquilo que Ele já entregou nas suas mãos. Libere uma oferta. Nossos cultos não estão acontecendo de maneira presencial, mas online. E muitas pessoas nos cultos presenciais ministravam oferta, liberavam oferta voluntariamente. E hoje, por os cultos estar sendo online, não estão liberando essa oferta. Você tem a liberdade de trazer aqui até o templo. Nós temos uma equipe preparada para receber. Você pode estar depositando, fazendo uma transferência através das redes bancárias, da conta da igreja, mas não deixe de abençoar e cumprir os propósitos de Deus. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu postei um vídeo essa semana nas redes sociais e algumas pessoas comentaram de maneira negativa, e isso não tem problema, isso é até bom, né? O feedback para que nós possamos entender o que realmente está acontecendo. Eu vi um vídeo do nosso prefeito, né, senhor Duarte Nogueira Júnior. Eu não me envolvo muito com política, talvez deveria até me envolver mais, né, levar a igreja a se envolver mais, porque a política precisa de homens e mulheres sérios que possam mudar realmente a realidade do nosso Brasil. Ah, pastor, mas a política muda o caráter do homem. Não, nada, nem dinheiro, nem política, nada muda o caráter de um homem ou de uma mulher. Só potencializa aquilo que você já era, tá bom? Se você virou político, se corrompeu, se você tivesse a oportunidade de roubar uma bala, você roubaria. A diferença só está na quantidade. Quem rouba uma bala, rouba um banco também, tá bom? Existem pessoas dentro da igreja que estão roubando, tesoureiros, pastores, líderes. Então não é o lugar, não é o local, é o caráter da pessoa. Então eu acredito em homens e mulheres de Deus também dentro da política. José governou o Egito e nunca se envolveu com o Egito. Ele estava dentro do Egito, mas o Egito nunca esteve dentro de José. Daniel esteve na Babilônia, governou a Babilônia, mas a Babilônia nunca governou. O sistema corrupto da Babilônia, endemoniado da Babilônia, nunca conseguiu dominar Daniel. Muito pelo contrário. O interior dele era um interior puro, e ele passou por vários reinados e nunca se corrompeu, sempre permaneceu o mesmo. E tantos outros homens na Bíblia. Moisés viveu dentro do palácio por aproximadamente 40 anos, palácio de Faraó, vivenciando todas aquelas questões egípcias,
mas quando ele fugiu de lá, ele fugiu realmente para não se envolver. Ele preferiu viver no deserto 40 anos do que aceitar as situações dentro do Egito. Então eu creio dessa maneira. E essa semana eu vi um vídeo do nosso prefeito, o senhor Duarte Nogueira Júnior, ele falando que na questão de prioridades, a igreja será a última a ser reaberta, certo? Eu não consegui entender. A minha família, a nossa igreja, nós temos guardado, né, o isolamento social, temos feito porque entendemos a importância, não queremos morrer, não queremos mortes, pelo contrário, queremos vida, nós queremos declarar vida sobre a cidade de Ribeirão Preto. O que eu não gostei da atitude do senhor Duarte Nogueira foi colocar a igreja como última prioridade. Vai abrir shoppings, vai abrir academia e a igreja não poderá ser aberta. O meu questionamento é, por que os shoppings podem ser abertos? Por que a igreja não pode ser aberta? Será que um shopping center, será que um ônibus coletivo tem menos poder de contaminação do que uma igreja? Eu acho que o senhor está um pouco perdido, senhor Duarte Nogueira. O senhor precisa rever os seus conceitos e que Deus tenha misericórdia de ti e que você possa mudar essa situação, possa mudar esse decreto que está sobre a cidade de Ribeirão Preto. E o que mais me assusta não é o seu decreto. O que mais me assusta são alguns líderes, alguns pastores relevantes da cidade de Ribeirão Preto que não se levantam e que não falam nada. O silêncio de vocês é um silêncio preocupante. Eu espero que os pastores em Ribeirão Preto se levantem contra essa situação, porque se for para cumprir a determinação de isolamento social, vamos cumprir. Se for para ir até o final do ano, vamos, e Deus tem cuidado de nós. Agora, não coloque a igreja como não essencial, não coloque a igreja em último lugar. E pode ter certeza que nas próximas eleições vocês vão sentir o poder da igreja na cidade de Ribeirão Preto. Amém? Deus abençoe tua vida. Vamos para a palavra de Deus, queridos. Eu precisava fazer isso daqui, eu precisava me posicionar como líder nessa cidade, como filho dessa cidade. 41 anos, nasci nessa cidade, moro nessa cidade, já contribuí muito para essa cidade, cresci muito nessa cidade. Já mudei dessa cidade e não consegui ficar longe dessa cidade e retornei. Então eu amo a cidade de Ribeirão Preto e quero o melhor para a nossa cidade. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Nós vamos falar um pouquinho nesta manhã, segundo a graça a qual o Espírito Santo me conceder, sobre níveis da presença de Deus. Se você vive um nível de presença de Deus nesta manhã, nesses dias, Deus vai te levar, claro, se você permitir, a um nível mais profundo da presença dEle nesta manhã. Eu quero falar pouco nesta manhã, eu quero deixar o Espírito Santo fluir aqui através do louvor, e aonde você está, na sua casa, se prepare para vivenciar um impacto do Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo. Você que já teve uma experiência com o Espírito Santo, você sabe do que é que eu estou falando. Você vai sentir algo muito mais forte ainda. Você que ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, se prepare para ter essa experiência nessa manhã. Eu sei do que eu estou falando, tenho convicção do que Deus ministrou no meu coração, e eu tenho certeza absoluta que nesse momento já tem algumas pessoas chorando em casa, sentindo a presença de Deus. A presença de Deus aqui no templo, ela é muito forte. A presença de Deus aqui nesse templo, ela já é impactante, e eu acredito e oro para que essa presença que está aqui no templo, ela possa invadir, inundar a sua casa nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, a minha tradução bíblica diz assim, olha: e no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, que é hoje, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, que é João, ele mesmo escrevendo, não coloca o nome dele, que é João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, saíram juntos, e os dois corriam juntos. A Bíblia está dizendo que corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João, correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Essa passagem, ela é tremenda na ressurreição de Cristo.
Jesus prometeu que ressuscitaria no domingo pela manhã, e assim como ele prometeu, ele cumpriu. E no texto aqui, ele vai aparecer primeiro para as mulheres vão avisar os discípulos que Pedro e João, primeiramente, vão correr até o sepulcro. Imagine só a notícia de que Jesus ressuscitou. Eles saem correndo, e a Bíblia diz que os dois, Pedro e João, saem correndo juntos, mas João estava um pouco mais afoito, João estava um pouco mais ansioso por ver aquela cena, por ver o sepulcro vazio. A Bíblia diz que ele corre mais do que Pedro, e ele chega primeiro ao sepulcro, e depois que João já estava no sepulcro, então Pedro também chega ao lugar desejado. Mas o que me chama a atenção, tem muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, a questão deles saírem juntos e chegarem separados, a questão de um chegar primeiro e outro chegar depois, mas eu não quero me ater a esses detalhes nesta manhã, fica para uma outra oportunidade. O que eu quero me ater aqui é que João, chegando primeiro, a Bíblia diz aqui que ele não entrou no sepulcro, ou seja, ele não entrou, ele não teve a coragem, a ousadia de entrar no sepulcro para ver como que estava a situação ali. Mesmo do lado de fora, a Bíblia diz que ele vê então os lençóis que cobriam o corpo de Cristo. Ele chega primeiro, tem a oportunidade de entrar e não entra, tem a oportunidade de se aprofundar e não se aprofunda. Então a Bíblia diz que ele vê os lençóis. Pedro, que vem correndo atrás de João e chega depois de João. Pedro é mais ousado. Pedro, ele chega e ele não se contenta em ficar só na porta do sepulcro. Pedro já chega e vai entrando correndo, entrando dentro do sepulcro. E a Bíblia diz que ele vê o lençol. O mesmo que João viu, Pedro também viu, porque estava na porta do sepulcro. Só que a Bíblia diz que se João não entrou no sepulcro, Pedro entrou no sepulcro. E Pedro, ao entrar no sepulcro, ele não viu só o lençol que João viu, ele viu também o lenço que estava sobre a cabeça, sobre o rosto de Jesus, que estava enrolado ou dobrado num lugar à parte. Nos princípios judaicos, na tradição judaica, quando em uma família onde pessoas estavam assentadas à mesa, homens importantes estavam assentados à mesa, havia um lenço do lado deles. E quando eles se levantavam da mesa e deixavam o lenço desajeitado, desarrumado, era sinal de que ele não voltaria para aquela refeição, ele não voltaria mais para aquela mesa. Mas quando ele deixava o lenço dobrado, arrumado ou enrolado, era sinal de que ele iria voltar para a mesa. Então Pedro não encontra o lenço desarrumado, Pedro não encontra o lenço todo dobrado, Pedro encontra o lenço arrumado. Isso Jesus estava dizendo: eu vou voltar. Eu vou repetir, Jesus estava dizendo: eu vou voltar. Se prepare para a volta de Cristo, porque ele se levantou da mesa, mas ele deixou o lenço dobrado. Ele vai voltar, amém? Agora, o que me chama a atenção aqui, e eu quero me ater com vocês nesta manhã, é os níveis da presença de Deus. João chega primeiro e ele entra, e ele não entra no sepulcro, ele fica na porta do sepulcro, ou seja, ele não se aprofunda, e ele vê apenas o lençol que estava na frente do sepulcro. Mas Pedro, que é um pouco mais ousado do que João, ou talvez muito mais ousado, ele chega e ele não se contenta em ficar somente na porta do sepulcro, porque na porta estava o lençol. Mas Pedro vai além, ele entra dentro do sepulcro e ele vê aquilo que João não tinha conseguido então ver. Ele enxerga e desfruta daquilo que João não tinha conseguido ainda desfrutar. Se João na porta do sepulcro viu o lençol, Pedro viu o lençol que estava na porta, mas viu também o lenço que estava sobre o rosto e sobre a cabeça de Jesus. Mesmo chegando por último, mesmo chegando depois, ele foi mais ousado e ele viu mais coisas do que João. Ele foi mais longe do que João. Ele se aprofundou mais do que João. E com certeza recebeu naquele momento mais do que João. É isso que Deus quer ministrar no meu e no teu coração nesta manhã. Não se contente em ficar na porta. Entre, tenha ousadia. Você é daqueles que vão ver apenas o lençol, ou você é daqueles que vão entrar, vão se aprofundar, vão ter ousadia e vão ver um pouco mais além? A Bíblia nos fala do tabernáculo.
O tabernáculo tinha 3 repartições. O primeiro era o átrio, onde muitas pessoas poderiam estar. Não se precisava de muito compromisso para estar no átrio. Agora tinha um lugar santo, o lugar onde se oferecia incenso. Ali já exigia um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de compromisso para se estar no lugar santo, para queimar incenso ao Senhor. Mas existia o terceiro compartimento, que era o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. O maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. E naquele lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar, depois de se purificar, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para poder adentrar a presença de Deus e fazer expiação por todo o povo de Israel. E somente o sacerdote tinha esse privilégio de entrar no lugar santo dos santos, onde estava o maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Existem crentes, existem homens e mulheres de Deus que só conseguem ir até o átrio. Outros conseguem ir até o lugar santo. Mas tem uns que não se conformam, nem só com o átrio, nem só com o lugar santo. É um processo. Eu passo pelo átrio primeiro. Não tem como inverter esse processo, tá bom? Não tem como inverter esse processo. Não tem como entrar direto no lugar santo dos santos. É um processo. Primeiro você passa pelo átrio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho fala de átrio. Verdade fala de lugar santo. E vida fala de santo dos santos. Tem pessoas que só vivem o átrio. Eu sou o caminho. Tem pessoas que só vivem o lugar santo. Eu sou a verdade. E tem pessoas que não se contentam nem só com o caminho e nem só com a verdade. Eles querem o caminho, eles querem a verdade, mas eles também querem a vida. E a vida você não encontra no átrio. A vida você não encontra no lugar santo. A vida você só encontra no lugar santo dos santos. A vida que Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pastor, mas somente o sumo sacerdote poderia entrar. Sim, isso no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que Jesus na cruz, um pouco antes de morrer, ele abre a boca e ele dá um brado e ele diz: está consumado, tetelestai, totalmente pago. A conta que a humanidade tinha, não com o diabo, mas com Deus, a conta que nós tínhamos, algumas pessoas confundem, acham que a nossa dívida era com o diabo, a gente devia para o diabo e Deus veio e pagou a conta do diabo e beleza. Não, a conta que nós tínhamos sempre foi com Deus, e o próprio Deus pagou a conta por mim e por você. Você já viu alguém que você deve para essa pessoa e essa pessoa paga a sua conta para você? Foi isso que Deus fez. Nós devíamos para Ele. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. E quando Jesus veio como sacrifício, Deus Pai o entregou para que pudesse pagar o preço. A Bíblia diz que quando Jesus dá o brado ali, entrega o seu espírito ao Pai, a Bíblia diz que o véu que havia no templo, ele com aproximadamente 12 centímetros de espessura, ele se rasga, não de baixo a alto, mas de alto a baixo. Ou seja, ele começou a se romper do alto para baixo. Ele se rompeu e o lugar santo dos santos agora ficou acessível a mim e a você. Por que aconteceu isso? Se você for estudar a história, algumas fontes teológicas, e fazem muito sentido, você não precisa crer nisso porque não está na palavra de Deus, não está na Bíblia, mas faz muito sentido. Algumas fontes teológicas dizem o seguinte: que os sumos sacerdotes naquela época, no tempo de Jesus, a arca não existia mais, a arca não estava mais lá. Eles colocam uma pedra no lugar da arca, mas continuam dizendo para o povo que a arca está ali. Eles enganam o povo. A religiosidade sempre fez isso, engana o povo, trapaceia o povo. Então eles faziam o povo acreditar que a arca da aliança ainda estava ali naquele lugar, quando já não estava mais. Então quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga e o povo vê que a arca não estava lá mais. Eles não precisavam mais da arca porque eles tinham Cristo Jesus. Agora a nossa
A própria presença de Deus estava no nosso meio agora, e Paulo vai dizer que nós temos ousadia para entrar no lugar santo dos santos. Então nesta manhã você escolhe, ou você fica somente na porta e vê o lençol, ou você entra, ou você se aprofunda um pouco mais e vê coisas que outras pessoas não viram. Eu tenho orado nesses dias para isso, eu dizendo: Deus, eu não quero ficar na margem, eu quero me aprofundar na tua presença, eu quero mais. Eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida, eu sei que o seu rio é muito profundo e que eu posso mergulhar muito mais profundo no teu rio e na tua presença. Quando se trata de presença de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: enchei-vos da presença de Deus. Esse texto no original, o apóstolo Paulo está dizendo: você precisa se encher todos os dias, você precisa ser constante, se encher da presença de Deus, ou seja, transbordar da presença de Deus todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, não é só nos dias de cultos, é todos os dias, a semana toda. Você pode estar se enchendo cada dia e transbordando da presença de Deus e do Espírito Santo. João correu, chegou na frente, mas não entrou, ficou na porta, viu o lençol. Pedro, um pouco mais ousado, chegou depois. Tem vezes que acontece isso na igreja, né? Você já viu isso acontecer na igreja? Umas pessoas que chegam antes, mas não se envolvem, não se aprofundam. Aí chegam uns depois, mas já chegam entrando, já chega se aprofundando, já chega se envolvendo. Aí alguém diz: por que você está vendo o que eu não vi? Por que você está enxergando o que eu não estou enxergando? Por que você está liderando o lugar que poderia ser meu? É porque você não tem coragem, é porque você não tem ousadia. Pedro era um camarada complicado, Pedro era um camarada difícil de se lidar com ele, mas era alguém apaixonado pela presença de Deus. Era alguém que chegou, não se contentou em ficar na porta do sepulcro. Ele entra e ele vai no fundo do sepulcro, e ele não vê somente o lençol, mas ele vê também o lenço. E eu quero te convidar nessa manhã a entrar num lugar em Deus que você nunca entrou. Eu quero te convidar nessa manhã a sentir uma presença de Deus que você nunca sentiu antes. Saia do raso, saia da porta, vamos para a profundidade do Espírito Santo. Eu me lembro, o Espírito Santo me faz lembrar do capítulo 47 de Ezequiel, quando a Bíblia diz que ele estava na beira da praia, na beira do rio, e as águas davam pelos seus tornozelos. Só que ele não se contenta, Deus vai convidando ele e ele vai entrando, e a água sobe para os joelhos dele. Depois as águas sobem para a altura da sua cintura, mas ele não se contenta, ele vai entrando, a água dá nos ombros dele. Quando Ezequiel percebe, Ezequiel já está nadando em águas profundas. Enquanto Ezequiel está com água até na cintura ou até nos ombros, ele tem domínio do seu corpo. Ele ele pode andar para a frente, para trás, ele pode recuar, ele pode andar para a direita, ele pode andar para a esquerda, mas quando ele chega no momento em que os pés dele não podem mais ficar no chão, ali é Deus que vai levar ele, ali é Deus que vai conduzir ele, ali ele tem que nadar em águas profundas, ali ele não tem mais controle de si mesmo. Ou seja, enquanto você está com águas no seu tornozelo, você pode se controlar. Enquanto você está com água nos seus joelhos, você pode se controlar. Enquanto você está com água na sua cintura ou nos seus ombros, você pode se controlar. Você diz: eu vou voltar, eu vou recuar, não, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Mas quando você entra em um lugar profundo em Deus, e você entra na profundidade das águas de Deus, você perde totalmente o controle. Aí Deus assume o controle da minha vida e da sua vida. Aí não é mais você que vai se conduzir, é Deus que vai te conduzir e vai te levar para onde Ele quiser te levar. Você não faz mais a sua vontade, mas você faz a vontade de Deus. Como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. E preste atenção em uma coisa que eu quero lhe dizer nesta manhã. Pastor, como que eu faço para sentir essa presença nesta manhã? Como que eu faço para ser tomado pela presença de Deus nesta manhã? Aleluia. Grave isso daqui. Pedro chegou e ele entrou. Quando eu olho para Ezequiel, não foi o rio que veio e invadiu Ezequiel, foi Ezequiel que invadiu o rio. Grave isso daqui, eu vou repetir. Não foi o rio que veio e invadiu Ezequiel, que inundou Ezequiel. O rio estava lá para quem quisesse entrar.
Deus foi convidando e Ezequiel foi entrando. Deus foi convidando, Ezequiel foi entrando. Deus foi convidando, Ezequiel foi entrando. Até o momento dele estar em águas profundas. Ei, o Espírito Santo está aqui nesta manhã. O Espírito Santo está aí na sua casa nesta manhã. E há um convite de Deus dizendo para você: vem, vem, saia do raso, saia da superfície. A água está no tornozelo, entra mais um pouquinho. Vamos levar essas águas para o joelho, porque é um processo. Não tem como você entrar direto no lugar profundo, porque nesse processo Deus vai tratando você, Deus vai me tratando, até que você possa chegar em águas profundas. Quanto mais você entra na água, mais você morre, mais as suas vontades morrem, mais a sua humanidade morre, sabe? E pastor, qual que é o meu nível de morte, o seu nível de ofensa? Quanto mais você se ofende, mais vivo você está. Quanto menos você se ofende, mais morto para esse mundo você está. Então Deus vai chamando: vem, entra. Daqui a pouco as águas estão nos joelhos, daqui a pouco as águas estão na cintura, daqui a pouco as águas estão nos ombros, daqui a pouco Ezequiel não consegue mais se controlar, ele não pode voltar mais sozinho. Quem vai levar ele de volta é Deus, quem vai conduzir ele de volta é Deus. Sabe por quê? Porque ele perdeu o controle de si mesmo. Quando Ezequiel entra em águas profundas, ele morre o corpo todo dele, e agora ele não tem mais controle de si mesmo. Deus vai controlar a vida de Ezequiel. O Espírito Santo está te convidando nessa manhã. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para já se posicionar. O Espírito Santo está me convidando, o Espírito Santo está te convidando nesta manhã para entrar num lugar profundo nele. João chegou primeiro, mas não entrou. Ele viu o lençol. Tá bom, pastor, já viu o lençol, tudo bem. Só que Pedro chega depois, ele não se contenta em ver só o lençol. Ele entra no sepulcro e ele vai no lugar mais fundo. Ele vai além do que os outros tinham ido. Ele vai além do que João tinha ido. Então ele entra no lugar mais profundo. E quem entra no lugar mais profundo vê coisas mais profundas, tem intimidades profundas, tem revelações profundas. Deus está me convidando, eu e você, nesta manhã, a viver coisas profundas, a viver coisas extraordinárias, a viver coisas que outras pessoas não viveram ainda, a conquistar coisas que outras pessoas ainda não conquistaram. Mas você precisa ter ousadia para entrar em um lugar que ninguém quis entrar ainda. Sabe por que muitas pessoas não querem se aprofundar na presença de Deus? Porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que muito é dado, muito lhe será requerido. Quanto mais fundo você entra, mais responsabilidade você precisa ter. Quanto mais fundo você entra, mais compromisso com Deus você precisa ter. Quanto mais fundo no rio de Deus você entra, mais a sua carne, as suas vontades precisam morrer. Quando você entra na profundidade de Deus, não é mais a sua carne que te domina, não é mais a sua vontade que te domina, é o Espírito Santo de Deus que te domina e que te conduz. Você já viu algumas pessoas dizendo: olha, eu sou convertido, mas o meu braço não é. Pessoas que ainda mentem, pessoas que ainda caluniam, pessoas que ainda passam cheques sem fundos, pessoas que ainda traem, homens que ainda traem as esposas, esposas que ainda traem os maridos, sabe, pessoas que ainda roubam na sua empresa, ou até mesmo pessoas dentro. Quantas pessoas eu conheci dentro da igreja, que roubavam a própria igreja, o dízimo e a oferta dos fiéis da igreja. Sabe o que é isso? Pessoas que ainda não morreram. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não vivem a essência do Evangelho, não vivem a essência da presença de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a vida da Manassés Church. Não, pelo amor de Deus. A Manassés Church é o lugar de pessoas mortas, que não vivem mais para si mesmo, que não tem mais inveja. O orgulho morre, a inveja morre, a calúnia morre, a mentira morre. Sabe, esse negócio de ter ciúme um do outro, porque o outro canta melhor, porque o outro prega melhor. Nós não queremos isso aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, não. O problema não está em Deus, o problema não está no lugar, o problema está na sua ousadia e na sua entrega. O que faz a diferença não é o quanto você tem de Deus, querido, mas o quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem de mim. Tem pessoas que chegam e querem ficar na superfície, porque na superfície ele tem controle de tudo, ele olha para todo lugar. Se ele quiser sair do lugar, ele sai, se ele quiser retroceder, ele retrocede.
mas de um lugar profundo, aí é Deus que te leva, aí é Deus que te conduz. Se Deus quiser te mudar de lugar, Ele te muda. Se Deus quiser te mandar para outra cidade, Ele te manda. Se Deus quiser te enviar para outro lugar, Ele te envia. E você faz como Maria, você faz como Jesus. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade sobre a minha vida. E aí você vai dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto para este mundo, mas eu vivo para Cristo. Deus quer te matar você nesta manhã. Pastor, me explica. Deus quer matar essa vida miserável que você leva. Você está dizendo: Deus, abençoa a minha vida. Deus está dizendo: não, eu vou matar a sua vida, eu vou matar você para te dar vida, e vida com abundância. Enquanto você insiste em viver a sua vida, você não vai conseguir viver a vida, o zoe de Deus na minha vida e na sua vida. Abra mão da tua vida nesta manhã, para poder viver a vida de Deus. Morra pelo amor do nome de Jesus. Morra nesta manhã para viver a vida de Deus. Nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo na minha vida e na sua vida. Novidade de vida, querido. Aquela vida velha passou. Deus não pode derramar vinho novo em odres velhos. O vinho está preparado nesta manhã. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela está preparada nesta manhã. Mas antes de Deus derramar, Ele precisa tratar o odre. Ele precisa mudar o odre. Porque o odre velho, se for derramado vinho novo, ele vai arrebentar, ele vai se romper. Então eu e você, nós somos odres de Deus nesta manhã. Então enquanto o ministério de louvor vai adorar, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai bater forte, Deus vai dar uma pancada forte, Deus vai trazer um forte impacto emocional, espiritual, em todos os sentidos nesta manhã, para que o odre seja mudado. O vinho está preparado, e até o final desse culto será derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida um vinho novo. Agora, Deus não vai derramar vinho novo em odre velho. Deus não é um Deus de desperdício. Deus não vai derramar vinho em você que você não possa suportar. Então Ele está pedindo para mim e para você nessa manhã: entra, vem um pouquinho mais profundo, sai da beirada, sai da superfície. Tem coragem de viver tudo que eu tenho para você? Tem coragem? Não, eu quero ficar na beira da praia. Deus respeita você. Se você quiser ficar na beira da praia, se você quiser ficar com água nos joelhos, se você quiser ficar com água na cintura, se você quiser ficar com água aqui nos ombros, você fica. Deus respeita, Deus te deu o livre-arbítrio. Mas eu estou dizendo que eu não quero. Eu quero mais de Deus. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Eu sei que tudo que eu tenho vivido já é muito bom. Tudo que eu tenho vivido em Deus eu já sou muito grato. Mas eu sei que, se tratando de presença de Deus, em profundidade da presença de Deus, eu sei que Deus tem mais para a minha vida. E nesta manhã eu quero tudo que Deus tem para a minha vida relacionado à sua presença. Eu não quero mais nada nesta manhã que não seja a presença de Deus. E eu vou te fazer 2 convites nesta manhã. O primeiro convite é você que está disposto a ficar na beira, não se envolver. Sabe aquela pessoa: tô meia boca, vou, não vou um culto, não vou outro, eu não me envolvo muito, sabe? Que triste isso, sabe? É muito triste ouvir isso de alguém. Alguém que Deus está convidando para viver na profundidade da sua presença. Se você pode estar no lugar santo do santo, onde está a presença maciça, real de Deus, palpável de Deus, você vai se contentar em ficar no átrio. Você vai se contentar em ficar no lugar santo, sabendo que existe um lugar mais profundo e que existem pessoas que já acessaram este lugar e que estão vivendo o melhor de Deus neste lugar. E eu vou dizer uma coisa para você: depois que você entrar no lugar santo dos santos, você nunca mais vai se conformar com o átrio. Você nunca mais vai se conformar com o lugar santo. Porque quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Eu quero fazer 2 convites para você nesta manhã. Eu não estou te vendo. Você está me vendo. Eu estou de frente de uma câmera, de um celular. Eu não posso te ver. Você pode me ver. Mas eu quero te fazer 2 convites. Se você quer viver na superficialidade, pode desligar aí, pode sair, vai fazer outra coisa. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.
Mas agora, o outro convite é para você que quer entrar na profundidade do rio de Deus. Que assim como Ezequiel saiu da beirada das águas dos tornozelos e foi nadar no rio de Deus, é você que eu quero que você fique aqui agora. Porque agora nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos celebrar. E Deus vai tratar com o nosso odre nesta manhã. E após tratar esse odre, no final do culto, Ele vai derramar uma presença muito forte neste lugar. E essa presença será sentida na sua casa, no seu carro, na sua empresa. Onde quer que você esteja, essa presença de Deus vai possuir você. Mas você tem que querer. Deus não força a barra, querido. O diabo, se ele encontrar uma brechinha, ele entra, arromba, destrói e acaba com tudo. Deus não. Deus bate na porta e Ele diz: deixa eu entrar, deixa eu cear com você, deixa eu estar junto com você. Lembra lá em Apocalipse? A igreja de Laodiceia, uma igreja rica financeiramente, uma igreja próspera financeiramente, mas que cresceram tanto que deixaram Jesus de fora. A Bíblia diz que Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo na porta e dizendo: deixa eu entrar. Irmão, Jesus é Senhor. Ele podia arrombar aquela porta e dizer: eu vou entrar, eu quero participar do culto, eu preciso estar no culto. Não, Jesus não quer estar no lugar onde Ele não é bem-vindo. Jesus não quer estar em um lugar onde Ele não é adorado. Jesus não quer estar em um lugar onde Ele não é honrado. Então convide Ele, diga: vem Espírito Santo nesta manhã, seja bem-vindo Espírito Santo nesta manhã. Pode entrar na minha casa, pode entrar no meu lar, pode entrar na minha vida. A minha vida não faz sentido sem a tua presença, Espírito Santo. Tem muitas igrejas fazendo culto sem Jesus, tem muitos pregadores pregando sem Jesus, tem muitos cantores cantando sem Jesus, tem muitos líderes liderando sem Jesus. E é por isso que a sociedade não muda, por isso que a cidade não muda. A cidade tem muitas igrejas, mas a realidade da cidade não muda. Sabe por quê? Porque Jesus não está, Jesus está do lado de fora. Porque se Jesus estiver por onde Ele passa, toda a realidade tem que mudar, toda a realidade tem que se transformar. Então eu quero declarar sobre a cidade de Ribeirão Preto: nós não queremos ser uma igreja melhor do que outras. Nós só queremos ser relevantes, nós só queremos ser diferentes e trazer um impacto para essa cidade. E eu quero profetizar em nome de Jesus que ainda esse ano de 2020, a nossa igreja, uma igreja pequena aos olhos humanos, mas grande aos olhos de Deus. Eu sempre quis ter uma igreja grande, eu sempre sonhei com uma igreja grande. Agora eu sonho com uma igreja relevante. Eu sonho com a igreja que transforma a realidade. Eu não quero ser só mais uma igreja, não queremos ser só mais uma placa denominacional na cidade de Ribeirão Preto. Nós queremos entrar em todas as esferas dessa cidade. Nós queremos transformar a sociedade. Eu profetizo que o número de divórcios vão cair na cidade de Ribeirão Preto. Eu profetizo que o número de traficantes e de drogados vão cair na cidade de Ribeirão Preto. Eu profetizo que o número de abortos cairão na cidade de Ribeirão Preto. Eu profetizo que o número de moradores em condições de rua, eles cairão na cidade de Ribeirão Preto. Eu profetizo que o número de corrupção vai cair na cidade de Ribeirão Preto. Eu profetizo que esse espírito maligno que atua, essa nuvem escura que atua sobre a cidade de Ribeirão Preto, na política e em várias áreas, em várias esferas da cidade, a partir de hoje, através da minha vida, através da sua vida, terá que bater em retirada, porque através da presença de Deus, nós transformaremos a realidade dessa cidade. Quantos estão comigo? Quantos concordam comigo? E vão entrar em um lugar em Deus nesta manhã, para receber o vinho novo de Deus. Vamos adorar, vamos adorar. Eu sinto Deus neste lugar, eu sinto Deus. Eu sinto Deus nesta manhã, neste lugar. Quero estar Oriaba, junto aos seus pés. Meu Deus, meu Deus. Pois prazer maior não há.
me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas cego, meu amigo, me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Me render
importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Espírito Santo, vem! Espírito Santo! Estou correndo pra ti, Senhor. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Estou correndo para ti. Estou buscando lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos seus pés. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu estou. Arthur, canta um aí, Arthur. Deixa o Arthur cantar um aí, em nome de Jesus. Aleluia. Estou querendo parar, mas o Espírito Santo está dizendo para ir mais um pouquinho. Ele ainda quer fazer algo em algum lugar. Ele quer fazer algo ainda nesta manhã. Vamos adorar com mais um louvor. Em nome de Jesus. Quem está sentindo a presença aí na sua casa, no seu lar?
Entra mais um pouquinho. O rio é muito fundo. Entra mais um pouquinho, entra. O Espírito Santo está te convidando, dizendo: vem, você pode mais, vem, eu quero mais, vem. Você pode fazer mais, você